Ei, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Lembrando que nós já ultrapassamos e longe os 150 mil inscritos, mas continua faltando você. O que você está esperando? Se está curtindo os nossos conteúdos, dá aquele joinha, né? Curta, comenta, compartilha, convida mais amigos para assistir o Conversão. Nós também já ultrapassamos os 76 programas gravados. Então, olha só, já estamos durando. Nós temos uma recomendação para você. Um livro do nosso pastor Jorge Linhares. É tempo de lavar as redes. Você pensa que parou o trabalho? Quem foi que disse que é hora de parar? É tempo de lavar as redes, ajustar os remos e partir para a pescaria como o Senhor te ordenou. A nossa convidada de hoje, ela é Jaqueline Brasileiro. Ela é carioca, ela é casada com o André Paiva e mãe do Daniel Paiva. Ela é neuropsicanalista comportamental. Difícil falar, né? E ela fala muito bem sobre autoestima. Bem-vinda, Jaqueline! Oi, Priscila, um prazer estar aqui com você para conversar sobre esse assunto muito importante na vida de todos e principalmente assim, o meu público, que é o público feminino, na vida da mulher. Claro que o homem precisa de muita autoestima, mas primeiro eu estou trabalhando com as mulheres. E você veio vestida para chamar o pessoal para a guerra? Eu ia vir de preto e rosa, né? Aí eu perguntei a Deus, eu costumo perguntar a Deus qual look que eu vou usar. Que legal. E aí eu perguntei, e aí, Espírito Santo? Ele falou assim, eu te chamei para quê? Aí veio na minha cabeça, convocar um exército de mulheres. Então, você tem dúvida qual look? Vai de verde de exército. Tá bom. E quem é a Jaqueline Brasileira e como é que você chegou aqui? Conta um pouco da sua história pra gente. Jaqueline Brasileiro é uma mulher, né, que nasceu num berço humilde, né, com muita escassez e viveu e vivenciou situações bem difíceis, Priscila. Você é de uma família grande, né? Sou de uma família grande, tenho 9 irmãos. Opa! Eu achei que tivesse muitos, hein? E na outra família do meu pai tem 6. Nossa, Deus, então, bastante mesmo. Mas de convivência, assim, foram uns 9, né? Mesmo assim, a família de 9 irmãos é grande. Mas é legal. O ruim é para dividir o pão de manhã, gente. Verdade. Eu me voluntariava para ir comprar o pão para eu pegar comendo, aquela parte primeira. Legal demais. Mas e aí? Como é que você chegou a Belo Horizonte, Igreja Getsemane? Como é que foi dessa situação difícil para hoje em dia? Eu conheci meu esposo, né, o André Paiva, ele é militar, mas a gente se conheceu como adolescentes ainda, né, com 15 anos, ele com 16. A gente se casou. Vocês casaram jovens? Jovem, eu estava com 19, ele com 21. Do Rio de Janeiro fomos morar em Salvador, ficamos em Salvador bastante tempo, 19 anos. Opa! E depois viemos para Juiz de Fora, voltamos para Salvador e agora a gente veio para BH. Estamos aqui em 2 anos. Ah, é recente mesmo. 2 anos aqui em BH. E qual que é seu chamado para as mulheres? O que você está fazendo de prático? Eu estou, assim, como eu tive muitos problemas nessa questão da autoestima, né? E o pico disso foi quando eu fiquei acima do peso, né? Eu fiquei com 20 quilos a mais. Então, a partir desse processo, eu comecei a aprender muita coisa. Desde 2018 que eu venho nessa jornada de emagrecimento. E nessa jornada de emagrecimento, eu fui sendo lapidada por Deus. E estou sendo até hoje, né? Então, eu comecei a estudar, né, essa questão da autoestima e ver que eu precisava de cura. E eu tenho sido curada e, através da minha cura, eu tenho visto que mulheres precisam também acessar esse conhecimento que eu tive. Então, eu fico com o meu coração fervendo, assim, querendo falar assim, eu sei... Eu tenho a solução que você precisa, mulher. Então, eu fico assim, o coração fica queimando. Quando eu te encontrei, você sentiu isso? Senti essa urgência, essa fome de Deus, essa fome de compartilhar o que Deus te entregou, né? E aí, eu já emagreci 18 quilos, né? Foi através também da doutora bem famosa aqui de BH, ela tem um programa muito bom de emagrecimento da mulher, que é o SARI, A Cura da Mulher.
Então, lá eu aprendi muita coisa de neurocomportamental. Eu já era psicanalista, mas ela prometia que a pessoa ia ser magra para sempre. Eu falei assim, como psicanalista, eu quero descobrir... Descobrir qual que é o segredo, né? E aí eu descobri, eu sei qual é. Para mulheres, então, a questão do peso, a questão de retirada de um seio, como a gente já entrevistou algumas pessoas aqui, a questão da aparência interfere diretamente na autoestima. Não apenas a timidez, a falta de uma formação mais acadêmica, tudo interfere na autoestima, na construção dessa autoestima. É porque a autoestima é a percepção que você tem do seu valor. E essa parte externa da aparência, ela não é a autoestima, mas faz parte da autoestima. Você ter um curso superior ou não ter, isso aí vai afetar a sua sensação de valor. Uhum. Mas por que afeta, Priscila? Porque as pessoas ainda não conhecem o conceito que eu tenho de autoestima. A autoestima, a pessoa pensa que é baseada somente nesses fatores externos. E não? E não. A autoestima é muito mais do que isso. Então, claro que se eu me amo, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar do meu peso. Tá lindo por falar nisso. Não, eu falei assim, eu vou no podcast famosíssimo, gente, tem que fazer uma maquiagem legal, um cabelo. Obrigada aí, né, gente? Gente, está estourando 1 milhão. Né? Legal, o né? justo vive pela fé. Então, 1 milhão. Pois é, quem sabe o dela vai ser o recordista de audiência, né, Jaqueline? Vamos chamar aí a existência. Sou uma mulher de fé. Amém. Então tá. Você teve Você era uma mulher magra. Você teve um momento, assim, crucial que mudou esse perfil? Teve. O que aconteceu? Eu tinha dificuldade em engravidar, já tinha engravidado de Daniel, meu primeiro filho. Aí, quando eu fui engravidar do segundo, eu tive uma gestação nas trompas. Mas você não sabia que estava grávida? Eu sabia, não sabia que estava na trompa. Tá. Mas estava. Então, assim... Deus me deu um grande livramento. Antes de eu viajar, eu fui no hospital 2 minutos depois que eu me consultei, a trompa estourou. Meu pai. E aí quase morri, lavaram meus órgãos e tudo. E o que aconteceu? Eu precisei de sangue e o médico me deu remédio para ferro, para repor o ferro. E aí esse remédio, minha filha, me dá uma fome. Comigo aconteceu isso, né? Não é normal, mas alguns organismos reagem dessa forma. E fora, né, todo esse aspecto da dor, do luto né? Faz você também ficar mais... vulnerável a comer mais, né? Também não vou culpar só o ferro, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Eu não tô, esse negócio de peso, eu não gosto muito desse assunto, mas vamos continuar, né? Tá, mas aí você conseguiu... E aí... Você engordou. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, é melhor uma gorda viva do que uma magra morta. Aí comia para repor o ferro também pela comida. Aí 2 problemas ao invés de um só. Isso aí. Aí não foi inteligente nem sábio da minha parte, né? Porque eu arrumei 2 problemas. Né? O excesso de peso e lidar ainda com a dor, né? Verdade. Dessa perda. Filho. Mas depois o que... Aí depois eu não consegui emagrecer mais sozinha, entendeu? Tá, você falou que a gente associa autoestima muito à aparência, a coisas que a gente não tem, como a formação, ou a casa bacana, um carro, a gente se sente diminuído. Mas a autoestima de verdade não é isso. Então, o que é autoestima de verdade? A autoestima de verdade, gente, você foque aí. Você vai aprender agora o que é autoestima de verdade. Conta tudo. A autoestima de verdade é aquela que você experimentou um amor incondicional. Ok. Se a pessoa não experimenta um amor incondicional, ela não sabe o que é amar de verdade. Então, e como, Jaqueline, eu posso saber desse amor incondicional? Como eu posso experimentar esse amor incondicional? Só existe esse amor incondicional em Deus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que... João nem soube que advérbio de intensidade usar, e ele diz tal maneira. De tal maneira. Porque ele não conseguia expressar com a profundidade, né? Isso. Esse amor incondicional, esse amor imensurável, né? E ele é um amor tão grande que dá. Ele deu o seu próprio filho. É verdade. Né? Então, esse tipo de amor que, como Jesus lá na cruz, ele incluiu a Jaqueline lá na cruz, mesmo sem a Jaqueline existir ainda aqui na face dessa terra.
Então, olha que amor. Ele nem me conhecia ainda, né? Eu não estava aqui nessa terra. Mas ele não. Eu decido morrer pela Jaqueline. Isso é lindo, né? Então, é um amor extraordinário. É um amor que... Por que incondicional? Vamos entender isso. Se a Jaqueline fizer coisa boa, o amor vai aumentar. No ser humano, o amor é entendido assim. É meio condicional, né? É condicional. Se eu fizer uma coisa ruim, eu vou... Dá uma diminuída nesse amor. Com Deus, não. Deus, ele é amor. Ele é a personificação do próprio amor. Então, não tem como Deus... Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Sendo ainda nós pecadores. Então, amor sem condições. Um amor é tremendo mesmo. Um amor incondicional. Se eu obedecê-lo, se eu desobedecê-lo, o amor dele continua a mesma coisa por mim e por você. Então, esse tipo de amor, a pessoa que quer desenvolver uma autoestima verdadeira, autêntica, ela tem que experimentar esse amor de Deus. Através de Jesus. Então, no português, claro, a pessoa busca uma terapia, busca uma atividade física, busca um acompanhamento, mas tudo isso tem que ter Deus na receita, tem que ter Deus na equação. Tem que ter Deus, porque se ela não recebe esse tipo de amor, ela não consegue amar com esse tipo de amor. Quando eu estava obesa, eu até brinco, eu ia nas lojas, né? Experimentava a roupa e pedia para a moça tirar uma foto minha, me oferecendo como uma influencer. Entendeu? Então, como eu já tinha o amor de Deus, eu não perdi o amor por mim, porque apesar de eu estar obesa, eu continuava me amando. Porque eu recebia esse amor de Deus. Então, eu estar com o cabelo despenteado, ou tá ansiosa, ou tá dando as coisas erradas, isso não pode diminuir o amor que eu tenho por mim. Porque eu sou amada primeiro por Deus. Eu entendi o que a gente entende nesse amor. A gente entende que nós somos filhas amadas. Certo. A gente não precisa fazer por merecer para ser amada. É por isso que você desenvolveu a mentoria Casa do Pai? Isso. Fala um pouquinho pra gente da mentoria. A Casa do Pai, as primeiras alunas, a maioria enfrenta problemas na questão da obesidade. Estão em processo de cura. De emagrecimento. De cura e emagrecimento. E aí, como a gente é mentorada pela doutora Sarina, que eu citei, ela enfoca também que a autoestima precisa de Deus. Psicólogo pode falar que precisa de Deus atualmente? Pode, né? Pode. Agora a medicina está dizendo que a fé interfere. Até a Associação de Cardiologia publicou que a fé interfere na cura do paciente. Então, estão incentivando porque antigamente, as pessoas falarem de fé. Se fizesse uma associação com fé, estava tudo errado. Agora já estão entendendo o valor de Deus na causa. A importância muito da neurociência. Eles estão vendo quando a pessoa ora, o córtex pré-frontal aqui, o início aqui na testa, é o lugar onde a gente toma decisão. Quando a gente ora, esse lugar fica cheio de sangue nas imagens. Fica mais... com bastante sangue nessa área, dizendo que essa área está sendo ativada quando a gente está orando. Ou seja, se você quer tomar uma boa decisão, ore. Porque essa área vai ser mais irrigada e você vai poder tomar uma decisão mais assertiva. Super bom isso. Por isso que a gente está vendo bastante médicos corajosamente orando antes de realizar cirurgias, orando junto com os pacientes. Não é só uma declaração de fé. Não é porque eles se converteram, é porque até a medicina está entendendo que a presença de Deus faz toda a diferença, né? A fé interfere diretamente no processo de cura. Interfere. Né? E voltando na Casa do Pai, a Casa do Pai é um lugar que acolhe a mulher. E acolhe como? Ela vai aprender ali princípios da palavra de Deus. E através desses princípios ela vai receber orientação neurocomportamental da minha parte de como aplicar isso no seu dia a dia. Por exemplo, agora nós estamos estudando Gênesis. Certo. Então, a autoestima ela tem 5 inimigos. Tá, quais são? Orgulho, medo, prepotência, vitimismo e tem mais um. Temos uma colinha? Tem uma colinha, peraí, vamos lá. Perfeccionismo.
É esse que tá querendo me atacar agora, gente. Mas em nome de Jesus ele tá derrotado. Esses são os 5 inimigos da autoestima. Isso. Vamos falar de novo? Vamos. Medo, vitimismo, perfeccionismo, orgulho e prepotência. Tá, alguns aí a gente sabe que orgulho, prepotência, arrogância leva à ruína. Isso. O medo é esmagador, mas você falou aí também do vitimismo e perfeccionismo. Tá, me conta por que o perfeccionismo interfere tanto. Mas antes disso, Priscila, da casa do pai. Fala da casa do pai, Por quê? então. A casa do pai, por exemplo, eu estou ensinando ali os princípios bíblicos. A gente está estudando Gênesis. Então, quando Eva e Adão pecaram, ali a gente tem o primeiro caso de vitimismo. Você sabia? Porque quando Deus foi perguntar para Adão... Sim, cada um joga a culpa no outro ali. E até a serpente também, todo mundo está envolvido ali. Quando foi perguntar... Ninguém se assume como errado, né? Então, foi o primeiro caso de vitimismo, porque você tira, né, como um mecanismo de autodefesa para você se sentir bem e você culpa o outro. Verdade. Né? Caim, logo na sequência também. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Então, Adão falou assim, foi a mulher que tu me deste. E Eva? Foi a serpente que me enganou. Então... Olha, sabe, no finalmente estava todo mundo certo, né? Foi Eva, foi a serpente, mas foi primeiramente desobediência a Deus, né? Foi desobediência. E aí, quando você está estudando Gênesis, o que você está ensinando? Princípios. Estou ensinando princípios, aí eu já alerto aqui o caso de vitimismo. E como a gente tem que fazer nesse caso? Não era melhor ele reconhecer, ele ser protagonista da história, tomar a orientação tinha sido dada para ele, né? Não é? Autorresponsabilidade. Foi eu, Senhor. Eu te desobedeci, eu pequei, né? Talvez eu errei o alvo. Errei o alvo. Eu errei o alvo. Então, ali é essa história que você que está em casa aí, sempre que você ficar transferindo a sua responsabilidade para o outro, você vai estagnar. Você vai andar por um ciclo de 40 anos pelo deserto como o povo de Israel. Então, não culpe o outro por aquilo que é a sua responsabilidade. Isso é uma dica maravilhosa. Verdade, 40 anos, porque você fica dando voltas. Fica dando voltas. Se você foca no propósito e no alvo, você vai direto, mas senão fica perdido, né? E aí, lá na casa do pai, essas mulheres são ensinadas os princípios bíblicos e são orientadas a agir de acordo com esses princípios. A maioria das meninas da mentoria, elas estão buscando resgate da autoestima. Isso. O resgate e a solidez dessa autoestima. Por isso que você fala de autoestima inabalável? Isso. Que é inabalável por quê? Porque a minha fonte é inesgotável. Certo. Que é o Senhor. Que é o Senhor. Então, entrando nesse negócio da autoestima inabalável, quando eu recebo e entendo, experimento esse amor incondicional, eu consigo me amar com as minhas falhas, com as minhas preocupações, com o perfeccionismo que me assola. Eu consigo me amar. E aí, quando eu tenho o amor de Deus e o meu, eu não me preocupo em ter o amor do outro. Eu não viro uma dependente emocional mais do outro. Gente, isso é libertador. Verdade. Se eu tenho o amor de Deus, esse amor incondicional, que independe de se eu faço, se eu não faço, ele continua me amando. E eu entendo esse amor, sou inundada por esse amor. Como eu sou inundada por esse amor? Com o relacionamento com ele. Eu recebo ele como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. Eu cutuco Deus querendo ter relacionamento com Ele toda hora, lendo a palavra, orando, lendo a Bíblia, em comunhão com os irmãos. Então, esse relacionamento, esse amor, né, essa conexão do amor de Deus que vai gerando o meu alto amor, me faz eu ser assim, uma pessoa que não vou querer ser influenciada pelo outro. O outro não vai me colocar como cativo mais. Porque eu tô bem, eu sou uma pessoa bem amada.
Tá, e aí você estabelece, você está falando e eu estou sentindo assim que o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama, está bem solidificado nessa autoestima inabalável, né? Isso, esse princípio está bem solidificado. Amar a Deus, como você falou, Deus não quer a gente só um fiapo de cabelo, não. É amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, né? Com toda a nossa alma, né? Porque é todo, Deus nos quer por inteira. Então, é nesse nível também que Deus quer nos levar, nesse relacionamento com Ele. Então, as mulheres são extremamente, em grande maioria, elas são extremamente dependentes de outros relacionamentos. Mas aí você está ensinando que ela deve ter a sua dependência depositada em Deus. Sim, ela tem que estabelecer, ela é dependente sim. Tá. Dependente de quem? Ela é viciada em Deus. Ela então, tem que ter esse relacionamento íntimo, diário, constante. É uma dependência, a gente tem que gerar com Deus uma dependência de tal forma, como até a gente conversou antes, da gente se alinhar com o céu. Como a gente se alinha com o céu? Nós temos nosso tempo, o Cronos, o nosso tempo. Nosso. E o tempo de Deus é o Kairos. Então, a gente tem que começar a querer a se alinhar com o céu. E quando a gente consegue alinhar o Kairos com o Cronos com o Kairos, aí as coisas acontecem. Muita coisa, muita mulher travada, muita gente travada, porque tá muito descompensada essa distância. Então, é preciso se alinhar com o céu. Então, se alinhar nos pensamentos, se alinhar no modo de agir, se alinhar com o corpo. Então, eu fiquei um tempo também fazendo terapia, fiquei cerca de 5 anos fazendo terapia. Eu era muito mais espiritual do que cuidar do meu corpo. Tá. Então, estava tendo um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Sim. A minha psicóloga até alertou assim... ela gostava que eu era muito espiritualizada, mas faltava algo ainda para eu alinhar. E eu tenho percebido que Deus... Ele não quer, Priscila, somente o nosso espírito. Ele nos quer por inteira. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então até falei assim, eu acho que eu vou criar o método 3D. Corpo, alma e espírito. A pessoa aqui, gente, é uma criatividade só. É verdade. Você tem vários e-books que vão se transformar em livros em breve. Conta um pouquinho deles. Então, eu tenho o e-book Identidade Restaurada, Autoestima Resgatada. Tá. Que fala sobre o processo ali de ressurreição que houve ali no caso da mulher de Naim. Da viúva. Da viúva de Naim. Sim. E tenho o e-book da Autoestima Inabalável. Você não vai dar nenhum spoiler. Do Autoestima Inabalável? A gente tá dando já aqui, falando dos 5 inimigos. Isso, verdade. Como é a autoestima, como é realmente aqui a verdadeira... eu não vou contar o negócio da viúva de Naim só por consideração, viu? Porque agora que eu já tenho spoiler, vou deixar vocês curiosos para saber. Gente, esse negócio da viúva de Naim, até hoje eu fico assim... Maravilhoso. É interessante que um texto bíblico que a gente já se debruçou sobre ele várias vezes, que a gente entende que no tempo certo Jesus desceu para encontrar com aquele cortejo fúnebre, que ele tinha um propósito na ressurreição do rapaz, ele tinha um propósito no resgate daquela viúva, mas aí Deus tem ainda mais para trazer para a gente, né? Tem. Gente, você precisa acessar esse e-book da viúva de Naim, a identidade restaurada, né? Tá, tem muitas mulheres que acompanham a gente, mas tem muitos homens também. Os homens também precisam dessa autoestima resgatada, dessa autoestima restaurada, ou tá tudo melhor com os homens? O homem, ele costuma ficar muito quieto, né? Às vezes ele sofre sozinho, ele sofre calado. A maioria dos homens, ele tem tipo, acho que um psicólogo interno. Muitas coisas eles conseguem se resolver sozinhos, né? Porque até aquele instinto do caçador, do protetor, o homem provedor, né? Uhum. Né? E muitas coisas eles estão na frente nessa área com a gente, porque a gente é muito mais emotiva, né? Intuitiva, o homem é muito mais racional. Mas o que acontece? Muitos homens ele têm o complexo de inferioridade. Seja pelo físico, seja pelo trabalho, seja pela condição social, tem vários fatores. E aí esse homem, às vezes, é um homem autoritário, um homem mais grosso. Na verdade, o que acontece porque o homem
pode estar assim. Por que ele pode se revelar assim? Porque ele está vestindo uma capa, uma armadura, para esconder esse complexo de inferioridade dele. Então, claro que o homem precisa de uma autoestima inabalável. Ele tem que firmar essa autoestima dele primeiro em Deus, para ele conseguir se amar. Ele tem que cuidar disso. Ele precisa também pedir ajuda. O homem, ele fica mais... A mulher fala mais do que está acontecendo. O homem fica mais restrito para pedir ajuda, mas o homem precisa muito. Então, eu até falei pro meu esposo, Priscila, você tem que criar uma mentoria para homens. Porque, assim, as mulheres estão cuidando. Eu sinto mais facilidade em falar com o público feminino. E você tem muito conhecimento, começa a cuidar dos homens também. Ele já está providenciando. Legal. Porque os homens, eles estão no momento onde eles confundem vulnerabilidade com fragilidade, fragilidade com vulnerabilidade. Eles têm medo de se mostrarem. Mas graças a Deus que está havendo um mover, né? Isso. De um resgate à paternidade, à masculinidade, à hombridade. Então, mulheres restauradas, homens restaurados vão ser mais significativos na sociedade e no reino, né? Isso. Porque ser vulnerável não quer dizer que você é fraco, né? Mostrar sua dor, seu choro, não te enfraquece em nada. O que a Bíblia diz? Diga ao fraco: eu sou forte. Por que a Bíblia fala pra gente dizer? Porque as situações forçam a gente dizer coisas ruins ao nosso respeito. Verdade. Aí Deus, vamos resgatar aqui o que realmente é verdadeiro, o que realmente eu digo sobre você. Não diga que você não presta, que você não é capaz, que não vai dar certo. Diga ao fraco: eu sou forte. E por que Deus falou para falar, eu sou forte? O que Deus falou para Paulo ali? Paulo falou: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza. Então, quando a gente tá fraco, gente, é uma oportunidade de Deus da gente receber essa graça. Essa graça que vai nos habilitar com a força de Deus para a gente passar a situação de uma forma mais tranquila. Legal demais. Olha só, a gente está quase terminando. Qual mensagem você deixaria, vamos falar principalmente para as mulheres, né? Porque é seu ponto forte. Qual mensagem você deixaria para as mulheres? Mulher, você nasceu para ser amada por Deus. Você é amada. Isso eu não tenho dúvida e você também não deve ter. Deus está te chamando hoje para se assentar à mesa com Ele. Ele não quer você pegando migalhas da mesa. Deus quer você sentada à mesa junto com Ele. Chega de uma vida de migalha, de ficar dando voltas no deserto. Reconheça que você precisa de Deus, que você precisa de ajuda, que a sua autoestima precisa ser resgatada através do seu relacionamento profundo com Deus. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisar de mim, você pode contar comigo, porque Deus tem me curado dessa autoestima que estava fragilizada. Claro que os inimigos ficam sempre tentando ainda perseguir a gente, mas cada vez mais que a gente vai treinando isso em Deus, a gente vai ficando mais fortalecida e eles ficam com menos poder sobre a gente. Tem solução para você. Legal demais. Então, se você tá com a autoestima em baixa, procura a Jaqueline, procura voltar-se, render-se ao Senhor, porque nele há esperança, nele há renovo, nele nós podemos ter um alinhamento e termos relacionamento. E quando isso acontece, tudo muda. Muito obrigada, Jaqueline. Deus te abençoe demais. Uma honra ter participado, né? Ter recebido esse convite seu, Priscila. Você é uma bênção. Bem. E eu creio firmemente que esse podcast, 1 milhão é pouco, hein? Ah, legal demais. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Deus te abençoe.